Viveu uma semana, né, Cláudio, com acontecimentos do ponto de vista da segurança pública que nos deixaram, mais uma vez, estarrecidos. Não é novidade nenhuma, né? A gente tem falado disso de maneira recorrente com o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. O que mais nos espantou é a sequência de fatos, né? De que forma o crime contra os médicos lá na Barra da Tijuca aconteceu e de que forma a pseudo-solução foi encontrada com um traficante mandando eliminar outra facção de bandidos para meio que justificar e se flechar um ciclo de um crime que não teve, até aquele momento, a participação do Estado. Foi todo comandado, tudo que aconteceu foi com base nos bandidos. Para falar um pouco sobre isso e outros temas ligados à segurança, nós já estamos com mais um entrevistado aqui conosco. Então, o professor José Vicente da Silva Filho, ele foi secretário nacional de Segurança Pública, é palestrante, já foi colunista. Olha, uma das principais referências de segurança pública aqui no nosso país, não é, Ronaldo? O professor José Vicente da Silva, podemos chamá-lo assim, de professor, porque ele é coronel reformado da Polícia Militar de São Paulo, deve se orgulhar certamente muito dessa condição, mas ele tem se destacado nos últimos tempos, desde o início dos anos 20, dos anos 2000, como palestrante, como alguém sempre muito ouvido quando a questão é segurança pública. Muito bom dia, professor José Vicente, prazer imenso recebê-lo aqui. Bom dia, Carlos Humberto, prazer estar com você, com o Ronaldo também e toda a sua audiência. Doutor, é o seguinte, o país ficou chocado, né, mais uma vez com o que aconteceu àqueles médicos paulistas lá no Rio de Janeiro. Mas isso acontece com muita frequência, né? Crimes bárbaros, crimes que hoje só faltam, estamos na iminência de assistir crimes cometidos, como é que eu diria, com transmissão ao vivo, né? Muito próximo disso. Esta semana aqui em Brasília, 3 assaltantes entraram no ônibus, numa região muito pobre daqui, entre uma cidade pobre e outra. Eles sobem no ônibus, anunciam o assalto para assaltar pessoas que não tinham nem um centavo para dar, não levavam nada de valor, nada. Até a caixa lá do cobrador estava vazia, não tinha nada relevante. Mas ainda assim eles agiram com truculência, com violência, e um deles atirou na cabeça do cobrador, executando e matando na hora um rapaz de 25 anos de idade, tinha completado 25 anos 2 ou 3 dias antes desse episódio. E tudo isso filmado com a câmera de segurança do ônibus, tanto quanto a câmera de segurança daquele boteco lá, do quiosque na orla da Praia da Tijuca, filmou a ação desses criminosos. O que é que está acontecendo, hein, professor? O que é que está acontecendo no Brasil? O Brasil parece ter se transformado numa imensa Chicago de Al Capone, né? E eu queria que se pudesse trazer para nós, para os nossos ouvintes, nos ajudar a compreender por que chegamos a esse ponto. Olha, esse episódio, como o do Rio de Janeiro, pela circunstância em que ele ocorreu, eram pessoas de relevância social, né, médicos, num local turístico, Rio de Janeiro, estavam lá pacificamente no Congresso e aconteceu tudo aquilo. Isso torna chocante, mas um aspecto interessante, os dois momentos, deles inocentes serem mortos estupidamente e depois os criminosos fazendo o seu julgamento, a sua justiça lá nas quebradas, como se diz, das comunidades, das favelas, lá naquela região do Jacarepaguá. Mas isso apenas é uma afloração, né? Nós estamos vendo aflorar um problema de violência que já está quase invisível para muita gente, para a mídia muitas vezes, para os políticos principalmente, para o governo mais ainda. Nós tivemos aí recentemente uma movimentação intensa de ação policial na Bahia, mostrando também o despreparo da polícia baiana, uma letalidade descomunal. A polícia tem que ser severa, mas tem que ser legal, não tem sentido fazer as ações extrajudiciais, e lá, claro que aconteceu. Mas isso mostra também, se a gente for aprofundar um pouquinho mais, que a Bahia está, há uns 12 anos pelo menos, vivendo uma crise monumental de violência que, lógico, acaba sobrando, principalmente para a população mais pobre da Bahia.
a quantidade de mortos da Bahia, todo esse tempo, supera o dobro do que acontece em São Paulo, um estado que tem população 3 vezes maior que a da Bahia. O Rio de Janeiro está tomado. Nós falamos tomado porque são centenas de comunidades que estão dominadas ou por traficantes, estima-se, cálculo da Polícia Civil do Rio de Janeiro, 800 comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, outras 2 facções dominam algumas dezenas, e as milícias eram uma só, há 20 anos atrás, de Rio das Pedras, hoje são mais de 300. Por que cresce o crime dessa forma? Porque a polícia deixa. Não estamos falando aqui a alta competência dos criminosos de crescer e se expandir. Ela ocupa o espaço vazio deixado pela incompetência e desinteresse, a falta de comando dos governadores do Estado, preconceitos estúpidos que tem em relação às polícias, principalmente a PM. Só que a PM é que atende na rua. É a PM que está 24 horas, 7 dias por semana, que atende todo chamado em poucos minutos. É ela que responde rápido. Nenhuma instituição pública faz isso. Mas o que nós estamos vendo, por outro lado, Claudio Humberto e Ronald, é que as Cortes Superiores, especificamente o Tribunal STJ, Superior Tribunal de Justiça, vem emitindo sentenças e acórdãos de que a polícia não pode abordar suspeitos mais. Eles querem algum tipo de matemática, algum tipo de evidência jurídica e trabalho policial, não estamos falando de questões jurídicas, para que o policial justifique por que parou aquele veículo, foi encontrado com mais de 100 quilos de drogas e a justiça teve que soltar porque não havia motivo plausível para essa abordagem. Isso está indo numa tônica de desestimular, desmotivar e, de certa forma, desorganizar a polícia. A polícia já está muito desorganizada em alguns locais. Todo o Nordeste, praticamente, com honrosas exceções, talvez seja o único caso da Paraíba, ela está hiper desorganizada no Rio de Janeiro. O ITSA, de triste memória, acabou com a Secretaria da Segurança Pública e cada polícia ficou mais apartada aí uma da outra. Ou seja, não tem um trabalho de coordenação da tal de inteligência. O ministro Flávio Dino falou: a Polícia Federal está lá no Rio para levar inteligência. Inteligência é coletar informações, não é bola de cristal. A Polícia Federal não tem mais inteligência do que a Polícia do Rio, que conhece os bandidos, os nomes, os apelidos, os informantes, os territórios que eles ocupam. Só não fazem mais porque a incompetência não permite. O levantamento assim, né? para uma ONG de São Paulo mostrou que a investigação do Rio é a pior do Brasil. Mas assim, tanto eles conhecem bem o trabalho deles, os policiais do Rio, que a hipótese de ter sido uma execução por engano já foi aventada horas depois do crime no Rio de Janeiro, que vitimou esses médicos, né? A polícia do Rio, se quiser, faz, né? Se quiser fazer o trabalho, faz. Desculpe, Ronald, eu acabei atropelando. Imagina, Cláudio, você. segue, por favor. Mas é assim, eu queria, você está falando da desorganização do Rio, até do desinteresse, né, de autoridades e tal. Não tem cumplicidade nisso? Assim, pela sua experiência, o senhor está num posto de observação privilegiado como especialista, experiência que teve como coronel da Polícia Militar de São Paulo, que reflete sobre isso e que acompanha, monitora no dia a dia. Não tem ali autoridade no bolso do crime organizado? Porque é assim, esses dias entrevistamos no Jornal Urgente, aqui da Rádio Bandeirantes, da TV Band News, o promotor de justiça Lincoln Gakia. E ele fez uma revelação, olha, foi a coisa mais impactante para mim, de tudo que falamos, de violência, de tráfico, de PCC, não sei o quê. A coisa para mim mais alarmante foi ele dizer que avalia ao se aposentar, e isso deve acontecer proximamente, ele está com 33 anos de serviço público, ele avalia tirar a família, ele e a família saírem do Brasil. Quer dizer, alguém que dedicou a vida no combate ao crime, né, simplesmente não pode ficar no Brasil, porque senão será assassinado. A sentença de morte foi já definida, né, anunciada pelo PCC. Né? Ele há mais de 10 anos que anda cercado de policiais militares de São Paulo que o protegem, etc. Né? Mas se aposentando, certamente ficará mais vulnerável e um atentado que pode vitimá-lo e a família será inevitável.
Que país é esse que nós construímos, doutor José Vicente? Eu fico muito impressionado. Durante a entrevista, a Thaís Freitas, nossa colega, ela fez uma pergunta que até agora me faz pensar, né? O Brasil hoje, né, é o segundo maior exportador de cocaína do planeta. Segundo maior. Os portos brasileiros. Saem dos portos brasileiros alguma coisa, um negócio estimado, de acordo com o promotor Lincoln Garcia, em US$ 1 bilhão. É o faturamento, digamos assim, dessa quadrilha aí, desse PCC e tal. Só que o Brasil não produz um único grama de cocaína. O Brasil não produz, não há produção no Brasil de cocaína. Ela é produzida no Peru, na Bolívia e na Colômbia. Sai de lá dos campos de produção, né? Atravessa o Brasil inteiro até chegar no Porto de Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro, seja onde for, né? Atravessa o Brasil inteiro. E a pergunta da Thaís era exatamente essa, professor. Como isso é possível? Imagina quantas pessoas, né? A estrutura, a logística, tudo que exige um transporte espetacular, né? Impressionante de drogas até os portos, até o litoral do Brasil. Como isso seria possível sem que presidentes de países, ministros, sem que chefes de polícia, sem que policiais, integrantes do Ministério Público desses países produtores de droga, tudo isso seria possível se essa gente toda já não tivesse sido subornada ou não estivesse no bolso do crime organizado? O Claudio, o crime só pode ser organizado se tiver policiais na folha de pagamento, evidentemente. Isso é uma forma de engraxar todo o fluxo dessas mercadorias que empoderam essas facções, seja as drogas, variadas drogas, cocaína, maconha, até outras drogas já químicas, seja o contrabando, seja as armas, seja as munições. E aí nós vemos realmente uma falha monumental de um grande papel que tem o governo federal nessa questão da segurança pública, e por muito tempo ele achou que isso era um mero problema das polícias estaduais. Que realmente o dia a dia da segurança pública, como é o caso das facções que estão no Rio de Janeiro, aquilo é um problema da polícia local. Mas a droga, o armamento que chega lá para essas facções é problema federal. O Rio de Janeiro também não fabrica esses fuzis, nem fabrica essas drogas, é claro. Nós temos um problema desde a ponta, porque os países produtores eles não têm muito interesse em fazer algum tipo de parceria com o Brasil para limitar ou fazer uma ação decisiva para a produção, escoamento dessas drogas, porque a gente sabe que a Bolívia, alguma coisa em torno de 20% a 30% do seu PIB decorre indiretamente do dinheiro da droga. Eu não vou mexer com isso. O Peru um pouco menos, e essa é uma dura realidade. Mas uma questão de responsabilidade federal é o seguinte: se a droga passou pela fronteira, se ela se irradia pelos estados, a droga que sai lá da Bolívia vai parar em Belém do Pará, ou Bahia, vai estimular guerra, criação de facções e guerra entre elas na Bahia, no Ceará, ou seja, quem tem essa responsabilidade? O grande papel disso aí, obviamente, é da Polícia Federal, que é uma instituição sobejamente conhecida pela alta capacidade de investigação de crimes federais, mas ficou devendo muito, até por falta de comando do governo federal, exigindo uma postura estratégica de fazer uma análise mais competente a respeito do crime organizado. Afinal de contas, como essa droga entra? Como ela é distribuída? Quais são as facções? Quais são as vias depois de lavagem de dinheiro? Como esse dinheiro é escoado? Como isso aí chega nos portos e passa os contêineres para o exterior? Nós temos ações esporádicas apenas de apreensão de drogas. O problema não é apreender a droga, isso é o de menos. O problema é verificar exatamente o que nós chamamos da logística do crime. Como é que se irradia, como é que percorre, que veículos que usa. O DEA até ajuda a Polícia Federal remitindo informações relevantes de drogas que estão saindo desses países para o Brasil, mas a partir daí nós não vemos realmente nada muito competente, governo atrás de governo. Foi Lula, foi Dilma, foi Bolsonaro, e nesse governo também já era para ter feito alguma coisa no dia 2 de janeiro, nós estamos em outubro, não temos ainda um plano sólido do que o governo vai fazer. Como é um governo que não gosta do assunto segurança, não gosta de polícia, o Lula até falou que o Bolsonaro não gosta de gente, ele gosta de policial,
Essa tônica, infelizmente, nós temos visto nos estados do Nordeste que os governos do PT, associados dos partidos progressistas, deram pouca importância à polícia e é uma região em que a violência está explodindo. Diferentemente de regiões que conseguiram fazer uma boa gestão, que é o caso de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal, que também tem uma enorme estrutura policial, são estados que estão indo bem até. Alguns indicadores estão ótimos, Santa Catarina, mesmo em São Paulo, periferia da cidade de São Paulo, interior, mas nós não estamos vendo uma grande orquestração, porque essa orquestra não tem maestro para cuidar da segurança pública. Professor José Vicente, o que você achou do lançamento desse Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas que aconteceu nessa semana, anunciado aí pelo ministro Flávio Dino? Traz alguma luz ou não? Não traz nada. Porque veja o seguinte, ele já está trabalhando com a reciclagem do Pronace. Foi um programa lançado lá em 2007 pelo Tarso Genro, que foi um fracasso retumbante. Então está reciclando esse lixo. Lixo que eu digo porque se gastou 5 bilhões de reais aqui esse projeto do Tarso Genro, e os resultados foram pif, foram nada, foram zero. E estão repetindo, vão dar bolsa para mães das favelas. As mães precisam ser assistidas. Espera aí, mas temos prioridade de segurança. O Michel Temer deixou com um Ministério da Segurança Pública, que deveríamos ter. Flávio Dino não quis dividir esse ministério, queria ficar com ele total, mas não está fazendo nada para a segurança. Mas, enfim, um plano bem feito foi feito nesse Ministério da Segurança Pública, na época, gerido pelo Raul Jungmann. Ele está muito bem estruturado, tem todas as indicações das principais prioridades, homicídio, crime organizado, os problemas de fronteira, os crimes contra o patrimônio, o atendimento do cidadão, está tudo lá bem estruturado, bem montado. Só que eles preferem fazer o deles. Só que esse fazer o deles deram linhas frágeis, superficiais, não mostra como isso vai ser feito. O que nós sabemos é que não vai ser feito. Vão ficar gastando tempo e dinheiro, nós vamos ter resultado. Não há nada indicando alguma coisa objetiva. Como, por exemplo, está claro lá quais são as medidas para treinar as polícias para melhorar a sua capacidade de investigação, equipar as perícias para ajudar nesse processo de rastrear evidências de criminosos violentos, de facções. Isso não está previsto nesse plano. Está cheio de platitudes, né? Melhorar a eficácia da polícia. Bom, como? Fazer melhor integração entre as instituições. Como? Que instituições são essas? E nada é dito. O que está certo é o seguinte: pode esperar que nesses 3 anos nada vai acontecer de relevante em termos de ação federal para a segurança pública. Agora, doutor, a gente, só lembrando, voltando um pouco à questão do Rio de Janeiro, esse crime bárbaro que a gente viu, né, tomou conhecimento agora nessa semana, vitimando médicos de São Paulo, as autoridades, né, claro, lacraram imediatamente, né? O primeiro a lacrar foi o ministro da Justiça, Flávio Dino. Lá, publicou lá uma nota e tal, já desconfiando, já insinuando que havia ali um componente político, todo mundo meio que sonhando com um novo caso Marielle, alguma coisa assim. O presidente da República também depois se manifestou, com certo atraso, mas se manifestou, todos solidários às famílias das vítimas e tal. Mas tem uma particularidade: nenhuma dessas autoridades disse o que é que vai fazer em relação a isso. Nenhuma delas disse: olha, lamentamos e tal, então vamos agir, vamos fazer tal e tal coisa, objetivamente, né? Objetivamente. O ministro da Justiça, por exemplo, na véspera do crime, ele negou ao Rio de Janeiro o envio de 300 soldados da Força Nacional de Segurança. Ele negou. Ele, na lacração dele, não dedica uma única linha para pedir desculpas ao Rio de Janeiro por ter feito aquilo, para pedir desculpas à família das vítimas. Esse negócio de feira dessa Força Nacional de Segurança, enfim, é preciso reavaliar, porque afinal de contas 300 soldados policiais militares de outros estados sem experiência do Rio de Janeiro atuando no Rio de Janeiro, que tem lá 40 mil, eu não sei se faria grande diferença, mas só o fato de circularem com as viaturas, se colocarem em pontos estratégicos e tal, de alguma maneira ajuda a inibir a ação criminosa. E o que a gente assiste também de outro lado, do lado dos bandidos, foi o crime em si, né? A gente viu lá que os caras passaram, aparentemente foi isso,
confundiram. Só tá ali o miliciano tal, que era o inimigo da facção deles. Eles voltam, param e vão lá e metralham aquele médico, que eles confundiram com o miliciano, e metralham os outros, porque achavam que eram seguranças do suposto miliciano, né? Isso tem um componente de, como é que eu diria, de reconhecimento social do bandido, né? O bandido faz isso para ser reconhecido no seu meio, né? E é um meio cada vez mais amplo no Rio de Janeiro. E a gente vê também, observou, já no dia seguinte, né, 24 horas depois, não que 24 horas, né, ao amanhecer, a vida voltou ao normal. Uma outra hóspede do mesmo hotel dos médicos foi assaltada na porta do hotel. Por quê? Porque não tinha polícia por perto, né? Por exemplo, não havia polícia em lugar nenhum. O quiosque, lá na hora do almoço, horas depois do assassinato, todo mundo ocupando as mesas, todo mundo sorridente, alegre, feliz, música alta, todo mundo comendo, bebendo, como se não tivesse acontecido nada. Nada. Quer dizer, a banalização do crime, seja pela atitude das autoridades, né, seja pela atitude até do povo carioca, que já está tão farto de tudo isso que já não se choca com acontecimentos dessa natureza. Chegamos a esse ponto, hein, doutor José Vicente? Olha, é que a tal da banalidade do mal, né? Como dizia aquela filósofa alemã, Hannah Arendt. A gente vai se acostumando, infelizmente, e deixa de perceber a gravidade do problema que está correndo paralelamente àquela avenida bonita, Barra do Tiju, em terra, no paralelo lá atrás, no Jacarapaguá. Isso, a gente tem o rio cindido, né, como se diz, naquela zona sul, e o resto. Eu lembro de um levantamento feito pelo jornal Globo, que o bairro de Leblon tinha 1 PM para 400 habitantes. E o Belfort Roxo, que é um dos lugares mais violentos do Rio, 1 PM para 2.000 habitantes. Quer dizer, você distribui os efetivos de acordo com a conveniência política, a conveniência social. Até nisso tem problema. Um outro probleminha típico de certos arranjos do atraso do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, diz a polícia que 12 horas depois eles já conseguiram rastrear o carro que tinha esses bandidos que atacaram ali os médicos na Barra. Ora, se eles tivessem um dispositivo que está há uns 15 anos aqui em São Paulo, que coleta as placas de carro que passam nas grandes avenidas, nos principais lugares, aliás, qualquer câmara praticamente, isso vai um arquivo em nuvem, todos os carros, todas as placas que passaram, você consegue rastrear esse carro em 2 minutos, não em 12 horas. Isso o Rio de Janeiro não tem, porque ele não procura melhorar suas condições de trabalho, de prevenção e de repressão. O que nós estamos vendo, de maneira geral, é que os governos federais ainda insistem em ficar distantes e fazem programas ou ações apenas para mostrar para a plateia. Você tem razão numa parte e noutra não, Claudio Humberto. Realmente, a Força Nacional de Segurança Pública, ela é para ser usada em episódios excepcionais, como nós temos a aplicação dela, por exemplo, em algumas questões fundiárias, problemas com garimpeiros indígenas, aquele rincões da Amazônia, não há polícia que chegue lá. Mas no Rio de Janeiro, com quase 45 mil PMs, mais 10 mil policiais civis, 300 da Guarda Nacional, nem se fosse super-homem da Liga da Justiça eles poderiam fazer algum efeito. É para mostrar que está fazendo uma coisa. Vão mandar a Polícia Federal para ajudar com inteligência. Inteligência é conhecer o território, conhecer as pessoas, conhecer os problemas, e eles não conhecem. A Polícia Federal está no Rio de Janeiro e raramente ela tem um papel significativo nas ações do nucleamento de segurança. E o Rio de Janeiro, lógico, a Polícia Federal não trabalha com a Polícia do Rio há muito tempo, não é agora que vai fazer, e as duas polícias trabalham completamente separadas. A coisa que já estava ruim continuou pior a partir dessa decisão do Witzel. Nós temos 2 policiais que são secretários, e daí? O secretário da Segurança hoje é o próprio governador, que está distante desses problemas. Não vamos ter uma rota para melhorar substancialmente isso, se não criarmos uma estrutura política, inclusive, e isso nós estamos falando do Ministério da Segurança Pública, que seja capaz de identificar onde estão os principais problemas e quais seriam as estratégias para ir reduzindo esses problemas com um prazo
com metas para que a gente possa perceber se está caminhando bem ou não e fazer as correções necessárias. Isso não está sendo feito. Isso chama-se uma política para a segurança pública. Identificar claramente os problemas, verificar os insumos e as estratégias para ir resolvendo. Nós não temos, poucos estados têm, os estados que têm estão indo bem, como o caso de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. O resto, Minas Gerais também vai bem, o resto é Deus nos acuda, porque o piloto subiu. Coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública, que nos atendeu na manhã deste sábado aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes costumeira e até uma próxima. Até uma próxima, prazer falar com vocês. Prazer sempre nosso. Abraço, professor. Faltando 8 minutos para as 10 horas da manhã. O Vitor Lupato está conosco aqui em São Paulo. Acontece o velório e posteriormente o sepultamento de um dos médicos